Elias sentia o peso de cada pá de terra como se estivesse enterrando um pedaço de sua própria alma. 30 anos no cemitério das almas esquecidas transformaram o som do silêncio em uma companhia constante e quase reconfortante. Ele conhecia cada rachadura no mármore das tumbas e cada sussurro do vento que passava pelos ciprestes antigos. Para muitos, aquele lugar representava o fim absoluto, mas para Elias era onde a verdade repousava sem as distrações do mundo barulhento. Sua rotina era uma dança lenta com a melancolia, caminhando sob a luz pálida de uma lanterna que lutava contra a névoa persistente que nunca abandonava totalmente o solo sagrado. Elias sempre acreditou que os mortos eram os melhores vizinhos que alguém poderia ter. Eles não reclamavam e não guardavam rancor. Pelo menos era o que ele pensava até aquela noite específica, quando o chão sob seus pés pareceu perder a solidez habitual. Com 60 anos de idade, Elias era mais uma parte daquela paisagem do que um visitante ocasional. Seus cabelos eram fios de fumaça que se misturavam à neblina noturna. Suas mãos, calejadas e cobertas por uma camada eterna de terra sob as unhas, eram o testemunho vivo de milhares de covas preenchidas ao longo das décadas. Ele era um homem solitário por escolha, encontrando na paz dos túmulos o refúgio que a sociedade nunca lhe ofereceu. A melancolia não era um fardo, mas um manto que o protegia do frio da indiferença humana. Ele falava com as lápides, murmurando pedidos de desculpas quando a pá batia com força excessiva em uma raiz oculta ou quando o cansaço pesava em seus ombros velhos. O cemitério ficava em uma colina onde o vento uivava pedindo perdão por pecados antigos. Ali, as lápides mais velhas já haviam perdido seus nomes para a erosão do tempo, transformando-se em dentes de pedra tortos saindo da mandíbula da terra. O silêncio no Almas Esquecidas tinha um peso físico. Não era apenas a ausência de som, mas uma pressão que forçava Elias a ouvir as batidas de seu próprio coração, lembrando-o constantemente de que ele ainda estava do lado de cima da relva. Naquela noite, a névoa estava densa, uma substância leitosa que engolia a luz de seu lampião, deixando apenas um círculo tênue de visibilidade ao seu redor, como se caminhasse dentro de um sonho febril e úmido. Durante sua ronda habitual, o ritmo de seus passos vacilou. Perto da seção mais remota, onde o terreno era irregular e a grama crescia selvagem sobre os esquecidos, Elias parou bruscamente. O ar parecia mais gélido, carregado com um cheiro metálico e acre de terra recém-revirada. Ele aproximou a luz do chão e o que viu fez seu sangue gelar instantaneamente. Uma sepultura antiga, um túmulo sem nome cujo registro se perdera nos arquivos mofados da administração, não estava apenas aberta. Ela havia sido violada de uma maneira que desafiava a lógica e a sanidade. A terra não estava jogada para os lados como se alguém tivesse usado uma pá vindo de fora. Em vez disso, a lama e as pedras estavam empurradas para fora e para cima. Era como se algo, possuído por uma força desesperadora e violenta, tivesse lutado para escapar das profundezas escuras e sufocantes do solo. O buraco era um rasgo negro que exalava um hálito de mofo, morte e antiguidade. Elias sentiu um aperto no peito, uma premonição sombria que o instinto mandava ignorar para salvar sua própria alma. No entanto, sua curiosidade falou mais alto do que o bom senso acumulado em anos de serviço. Ao se inclinar sobre a borda daquela cova aberta, o brilho de algo metálico capturou a luz vacilante de sua lanterna. Caído bem na borda, meio enterrado na terra úmida que acabara de ser expelida das entranhas do mundo, estava um objeto que não pertencia àquele cenário de abandono absoluto. Era um medalhão de prata, trabalhado com desenhos intrincados de flores que pareciam murchas no metal precioso, emanando um brilho pálido e doentio sob a luz. Com as mãos trêmulas, ele o pegou,
sentindo o frio do metal atravessar sua pele como uma agulha de gelo. Ao limpar a sujeira da superfície com o polegar áspero, o medalhão se abriu em um clique suave, que pareceu um trovão no silêncio opressor. Dentro dele, protegida por um vidro rachado, estava uma fotografia em tons de sépia. O mundo ao redor de Elias pareceu girar violentamente. A mulher na foto não era apenas parecida com alguém de seu passado. Ela era a imagem idêntica de sua falecida esposa. O amor que ele perdera há tantos anos em um inverno cruel. Os mesmos olhos gentis que escondiam uma tristeza profunda. O mesmo sorriso melancólico que ele carregava guardado na memória, como uma ferida que nunca fechava verdadeiramente. Como aquilo era possível? Sua esposa fora enterrada a centenas de quilômetros dali há mais de uma década, em um cemitério urbano cercado por muros altos e segurança. O medalhão pesava em sua mão, como se carregasse todo o peso dos mortos do Almas Esquecidas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Elias olhou para a cova vazia, o medalhão pulsando em sua palma, enquanto a névoa ao seu redor começava a se fechar como um caixão, sussurrando segredos que ele temia ouvir. O mistério que ele sempre tentou manter enterrado estava agora diante de seus pés, clamando por respostas que ele não tinha certeza se queria encontrar. O silêncio do cemitério nunca pareceu tão carregado de vozes invisíveis, e Elias sentiu que, pela primeira vez em 30 anos, ele não estava mais sozinho entre os túmulos. O tremor nas mãos de Elias não era apenas fruto do frio cortante da madrugada que soprava entre as lápides de mármore. O medalhão de prata parecia pesar toneladas, uma âncora de metal e memória, puxando-o para um abismo de incertezas. Ele encarou por longos minutos a fotografia daquela mulher, cujos traços eram uma cópia perfeita e cruel de sua falecida esposa. A confusão latejava em suas têmporas. Como aquele objeto, uma relíquia que exalava o aroma metálico de décadas sob a terra, poderia conter a imagem de alguém que ele mesmo vira ser sepultado em um caixão de carvalho a centenas de quilômetros dali? A névoa ao seu redor parecia sussurrar perguntas que ele não conseguia formular. Movido por uma urgência que há muito não sentia, Elias guardou o medalhão no bolso de seu casaco pesado e caminhou em direção à pequena guarita de pedra que servia como administração do cemitério das Almas Esquecidas. O lugar era pouco mais que um cubículo úmido, abarrotado de armários de ferro enferrujados e prateleiras de madeira que gemiam sob o peso de livros de registros seculares. Ele acendeu a luz fraca de uma lâmpada pendurada por um fio descascado, que oscilava violentamente, projetando sombras alongadas e distorcidas nas paredes descascadas. O cheiro de papel mofado e poeira acumulada inundou seus pulmões, trazendo uma sensação de asfixia que ele tentou ignorar. Seus dedos, marcados pelo trabalho árduo e pelo frio, percorreram as lombadas desgastadas até encontrar os volumes mais antigos, aqueles que raramente eram abertos. Eram os registros de sepultamentos do final do século XIX e início do XX, uma época em que o cemitério ainda recebia as linhagens fundadoras da região. Elias começou a folhear as páginas amareladas, que se desfaziam ao menor toque, como se o tempo estivesse tentando apagar os nomes ali escritos. A caligrafia em bico de pena, desbotada e trêmula, era um labirinto de vidas esquecidas. Ele buscava por qualquer menção àquela cova violada, ao setor isolado onde a terra fora empurrada de dentro para fora. Após horas de uma busca silenciosa e angustiante, seus olhos se fixaram em uma entrada específica. O sobrenome registrado ali fez seu coração saltar uma batida. Era o seu próprio sobrenome. A cova sem nome, aquela que agora jazia aberta como uma ferida exposta, pertencia a uma linhagem de sua própria família que ele desconhecia completamente. Segundo os registros,
Tratava-se de um ramo familiar que se estabelecera naquela região muito antes de seu nascimento, uma ramificação que os seus pais nunca mencionaram, talvez por vergonha ou por um medo ancestral que agora começava a fazer sentido. Elias sentiu uma vertigem súbita. A ideia de que ele, o homem que dedicara 30 anos a cuidar do descanso dos outros, estava na verdade pisando sobre as cinzas de seu próprio sangue, trazia um calafrio que nenhuma névoa poderia justificar. Por que aquele segredo fora mantido enterrado? O conflito interno rugia em sua mente. Uma parte dele, o coveiro pragmático, gritava que tudo não passava de uma coincidência estatística ou um erro de registro, mas a outra parte, aquela que sentira o frio do medalhão contra a palma, sabia que o sobrenatural estava batendo à sua porta. A necessidade de descobrir a verdade sobre seu passado começou a sobrepujar o medo que o paralisava. Ao sair da guarita, o silêncio do cemitério não parecia mais reconfortante. Era uma quietude grávida de expectativas, como se as centenas de almas sob seus pés estivessem prendendo a respiração. Elias decidiu voltar à parte dos fundos, onde ficavam as covas rasas, uma área reservada para os indigentes e para aqueles cujas famílias não podiam pagar por mármore e granito. Era o lugar mais triste e pesado do Almas Esquecidas. Enquanto caminhava, ele começou a ouvir algo. No início, pensou ser apenas o vento assobiando entre os galhos secos das árvores, mas o som tinha uma cadência rítmica. Eram sussurros, vozes sobrepostas que pareciam vir de debaixo da terra, um murmúrio incoerente que, aos poucos, começou a ganhar forma em seus ouvidos. Elias. Elias. O som de seu próprio nome sendo pronunciado por vozes que pareciam feitas de areia e folhas secas fez seus pelos se eriçarem. Os sussurros vinham das covas rasas, um coro de sombras que parecia reconhecê-lo. Ele parou, a lanterna iluminando apenas pequenos círculos de grama alta e cruzes de madeira podre. O medo era agora um gosto metálico em sua boca, mas o medalhão em seu bolso parecia aquecer, pulsando contra sua perna como um coração mecânico. Ele não aguentou. O pavor, puro e instintivo, tomou conta de seus membros, forçando-o a abandonar sua ronda e correr em direção aos portões principais, onde sua pequena casa se situava. Ele entrou em sua residência e trancou a porta com mãos que não paravam de tremer, encostando as costas na madeira e tentando recuperar o fôlego. O ambiente familiar de sua sala, com o sofá gasto e as fotos antigas nas paredes, deveria lhe trazer paz, mas o ar ali parecia carregado. Ao abaixar o olhar para o chão, procurando acalmar seus sentidos, Elias sentiu o mundo desabar novamente. No tapete desgastado da sala, bem diante de seus pés, havia uma marca inconfundível. Uma trilha de terra úmida, escura e com o mesmo cheiro acre de mofo da cova violada, desenhava um rastro que vinha da porta e se estendia para o interior da casa. Algo que estivera naquele buraco profundo acabara de entrar em seu santuário particular. Elias estava sozinho, mas o rastro de terra dizia o contrário. A paralisia durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade gélida. Elias não podia permanecer naquela sala, encurralado entre as paredes que antes lhe ofereciam o conforto de um lar e que agora pareciam se fechar como as tábuas de um caixão mal selado. Ele agarrou sua lanterna de ferro com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos, quase saltando da pele. O rastro de terra úmida e escura sobre o tapete, que exalava o odor inconfundível de séculos de decomposição e silêncio, não era apenas um aviso macabro. Era um convite irresistível e aterrorizante para retornar ao epicentro do seu pesadelo. Com o coração martelando contra as costelas de forma irregular, ele abriu a porta e mergulhou novamente na névoa espessa e sobrenatural do cemitério das almas esquecidas. O ar lá fora estava mais pesado,
um gélido antinatural que parecia ignorar as camadas de seu casaco pesado e se infiltrar diretamente em sua medula. Ao se aproximar daquela cova sem nome, o ponto de origem de toda a sua angústia, Elias percebeu que não estava mais sozinho na escuridão. Uma silhueta curvada e frágil permanecia imóvel diante do buraco aberto, como se estivesse em oração ou em vigília eterna. No início, ele pensou ser um invasor, talvez um vândalo ou um curioso atraído pelo mistério. Mas conforme a luz trêmula da lanterna cortava a bruma persistente, os detalhes começaram a emergir com uma clareza perturbadora. Era um homem idoso, vestindo um uniforme de zelador desbotado e puído, de um modelo que Elias só vira em fotografias amareladas e empoeiradas penduradas na guarita de administração. A pele do homem assemelhava-se a pergaminho seco, esticada precariamente sobre ossos proeminentes, e seus olhos, embora opacos como mármore velho, carregavam um brilho de conhecimento antigo e doloroso. Elias estacou, a voz falhando completamente na garganta seca. Ele reconheceu aquele rosto de algum lugar profundo de sua memória profissional. Era o zelador que desaparecera misteriosamente há décadas. Um homem cujo nome tornara-se uma lenda urbana sombria entre os coveiros da região. Uma história contada para assustar os novatos nas noites de lua nova. "Você demorou a vir, Elias", disse o velho, com uma voz que soava como o atrito de pedras pesadas em um moinho esquecido. "O sangue sempre encontra o caminho de volta para a terra de onde brotou originalmente. Não importa quão fundo tentemos enterrar as nossas culpas." O homem apresentou-se como o guardião que viera muito antes dele, mas suas palavras carregavam um peso que transcendia o mundo físico. Ele não falava como alguém que estivera escondido, mas como alguém que fora absorvido pelo próprio solo. Com um gesto lento e deliberado, ele apontou para o medalhão de prata que Elias ainda apertava convulsivamente no bolso. O zelador começou então a narrar uma história que os registros mofados não ousaram detalhar em suas páginas corroídas. Ele contou que o cemitério das almas esquecidas não era apenas um repositório passivo de corpos, mas o palco central de um contrato ancestral e sombrio. A família de Elias, movida por uma tragédia pessoal que o tempo tentara apagar com o esquecimento, iniciara gerações atrás um ritual proibido de troca de vidas. Para que um membro da linhagem pudesse prosperar ou escapar das garras da morte prematura, uma dívida perpétua precisava ser firmada com as sombras que habitavam aquele solo sagrado e maldito. O medalhão não era uma lembrança afetiva, mas o título executável dessa dívida, um selo espiritual que ligava irremediavelmente o portador atual àqueles que esperavam famintos abaixo da superfície. Enquanto ouvia a revelação, Elias sentiu uma pontada lancinante e aguda em seus pulmões, como se o oxigênio tivesse se tornado espinhos. Ele tentou respirar fundo, mas o ar parecia ter se transformado em chumbo derretido. Ao olhar para suas próprias mãos sob a luz pálida da lanterna, ele soltou um arquejo de puro terror visceral. Sua pele, antes apenas curtida pelo sol e pelo trabalho rústico, estava adquirindo um tom acinzentado e translúcido, semelhante ao de um cadáver recente. As veias em seus pulsos pareciam mais escuras, quase negras, como pequenas raízes famintas se espalhando em busca de nutrientes sob a superfície da pele. Sua saúde estava definhando diante de seus olhos em uma velocidade impossível, uma corrosão biológica acelerada. Cada batida de seu coração parecia exigir um esforço hercúleo, e uma fraqueza avassaladora começou a dobrar seus joelhos cansados. O medalhão em seu bolso estava agora tão quente que ele podia sentir a carne de sua coxa arder sob o tecido, como se o metal estivesse se alimentando ativamente de sua vitalidade para brilhar na penumbra. O que está acontecendo comigo? Por que eu sinto que a vida está escapando pelos meus poros? Elias conseguiu sussurrar,
A voz agora pouco mais que um sopro trêmulo e desesperado. O antigo zelador deu um passo à frente, sua presença tornando a névoa ao redor ainda mais densa, fria e sufocante. Ele não demonstrava nenhuma piedade, apenas uma resignação gélida diante do inevitável. Ele explicou que o ciclo que fora brutalmente interrompido com a violação daquela cova sem nome exigia uma conclusão imediata e definitiva. A energia vital de Elias estava sendo drenada como água em solo arenoso para tentar manter o equilíbrio espiritual que sua própria família ousara romper tempos atrás. O silêncio do cemitério agora era preenchido pelo som rítmico, abafado e constante de algo batendo nas profundezas da terra. Um tambor invisível e macabro que marcava o pouco tempo que lhe restava de consciência. De repente, sem qualquer aviso, a figura do velho começou a se desintegrar em partículas de sombra, tornando-se parte integrante da bruma densa que flutuava sobre os túmulos de mármore. Antes que seus traços desaparecessem completamente no vácuo da noite eterna, ele inclinou-se para Elias e sussurrou um aviso final que gelou o que ainda restava de seu sangue e de sua sanidade. A voz parecia emanar de todos os cantos do cemitério simultaneamente, ecoando entre as lápides de granito como o julgamento de um juiz invisível. O aviso era claro, impiedoso e definitivo. O tempo da dúvida e da negação havia acabado, e o preço da sobrevivência era absoluto. A dívida de sangue, acumulada por gerações de segredos e agora personificada na agonia física de Elias, precisava ser paga integralmente antes que o primeiro raio de sol tocasse o horizonte distante. Se o amanhecer chegasse e o sacrifício voluntário não fosse realizado, o cemitério não apenas reclamaria sua alma exausta, mas consumiria cada lembrança e cada fragmento de paz de todos aqueles que ele um dia amou e enterrou. O zelador sumiu por completo em um redemoinho de névoa, deixando Elias caído de joelhos sobre a terra batida e gelada, sozinho com o peso insuportável de uma maldição ancestral que ele nunca solicitou, mas que agora corria vorazmente em suas veias cansadas, clamando por uma resolução que ele ainda não sabia se teria coragem de oferecer. A dor que latejava no peito de Elias não era mais apenas o sintoma físico de uma vida que se esvaía sob o efeito daquele medalhão maldito. Era o peso esmagador de décadas de segredos sendo subitamente arrancados das profundezas de sua consciência. Ali, prostrado no barro gélido do cemitério das almas esquecidas, a visão do antigo zelador, desintegrando-se diante de seus olhos, deixou um vazio absoluto, preenchido apenas pelo eco de um passado que ele jurara ter enterrado para sempre. As memórias, antes fragmentos distantes e propositalmente nublados, começaram a ganhar cores vivas, texturas reais e sons dolorosos. Ele se viu transportado de volta àquela noite chuvosa de sua juventude, sentindo novamente o cheiro de asfalto molhado, óleo diesel e metal retorcido, impregnando seus sentidos de forma visceral. O acidente que tirara a vida de seu irmão mais novo, Lucas, não fora uma fatalidade aleatória do destino, mas o resultado direto de uma negligência que Elias carregava como uma marca de Caim invisível aos olhos alheios. Naquele momento de estupidez e arrogância juvenil, ele permitiu que a velocidade e a distração roubassem o futuro de quem ele mais deveria proteger, mudando para sempre a trajetória de sua própria linhagem. Essa culpa corrosiva, que ele tentara sufocar durante anos com o trabalho braçal exaustivo e o isolamento social, agora emergia com uma força descomunal, como se as sombras do cemitério estivessem finalmente alimentando-se de seus remorsos acumulados. Elias percebeu, com um amargor que lhe subiu à garganta,
que sua trajetória como coveiro nunca fora uma simples escolha profissional baseada na necessidade financeira ou na falta de outras opções. Cada túmulo que ele cavou manualmente em 30 anos de serviço, cada pá de terra pesada que lançou sobre caixões anônimos, sob o sol escaldante ou sob a chuva cortante, era, na verdade, um ato inconsciente de autoflagelação e penitência. Ele se condenara voluntariamente a viver entre os mortos, porque, no fundo de sua alma ferida, sentia que não possuía o direito moral de desfrutar da luz do sol, do riso genuíno ou do convívio com os vivos. O cemitério das almas esquecidas não era apenas seu ganha-pão, mas sua cela de penitência eterna, onde o silêncio absoluto dos túmulos servia como o único juiz capaz de suportar sua presença indigna. Ele se tornou o guardião dos segredos dos outros, porque os seus próprios eram pesados demais para serem carregados fora daqueles portões de ferro enferrujados. Enquanto essas revelações o golpeavam internamente com a força de um martelo pesado, a natureza ao seu redor parecia reagir à agonia de seu espírito em frangalhos. O céu, que até então mantinha uma quietude fúnebre e opressiva, subitamente se contorceu em nuvens carregadas e negras que pareciam tocar o topo dos ciprestes centenários que cercavam a propriedade. Uma tempestade de proporções violentas desabou sem qualquer aviso prévio, transformando a bruma persistente em uma cortina de chuva torrencial que chicoteava as lápides de mármore e tornava o ar quase impossível de ser respirado. Relâmpagos azuis rasgavam a escuridão absoluta, iluminando brevemente as estátuas de anjos e santos que, sob aquela luz estroboscópica e assustadora, pareciam observar a queda de Elias com um desdém milenar e silencioso. O solo do cemitério, já saturado por décadas de umidade e agora castigado pela fúria repentina das águas, tornou-se instável, traiçoeiro e perigoso. O lugar estava se transformando rapidamente em um oceano de lama movediça, isolando Elias de qualquer possibilidade de ajuda externa ou de fuga. Ele estava agora preso em um labirinto de granito e lama, onde o tempo e o espaço pareciam se curvar perigosamente sob o peso de uma maldição ancestral que agora exigia ser reconhecida e devidamente quitada. Elias tentou se levantar, as mãos calejadas enterradas no barro tentando encontrar desesperadamente um ponto de apoio sólido para firmar o corpo cansado, mas a terra sob seus joelhos soltou um suspiro profundo e oco, como se o próprio chão estivesse finalmente cansado de sustentar seu peso e seus pecados. Com um estrondo abafado pelo som ensurdecedor do trovão, um barranco inteiro de uma área recentemente escavada cedeu, arrastando o velho coveiro para dentro de uma das valas profundas que ele mesmo havia preparado com meticulosidade na tarde anterior. A queda foi violenta, rápida e desorientadora. Ele sentiu o impacto seco da terra úmida contra suas costelas e o gosto metálico e quente de sangue em sua boca ferida. Atordoado pela dor física e pela escuridão que parecia querer engoli-lo vivo, Elias começou a tatear as paredes escorregadias da vala em uma tentativa desesperada de escalar para fora daquela armadilha de lama e raízes expostas. Foi exatamente nesse instante de desespero que seus dedos tocaram algo que não era terra, nem pedra, nem a madeira áspera de um caixão inacabado. Era uma superfície lisa, fria e assustadoramente familiar ao toque, mesmo após tantos anos de ausência. Um clarão súbito de um relâmpago iluminou o fundo da cova por um breve e revelador segundo, mas foi o suficiente para paralisar o coração de Elias em seu peito. Ali, parcialmente descoberto pelo deslizamento de terra e pela força da água da chuva, estava um corpo. Não era um esqueleto antigo ou um cadáver em decomposição avançada, como seria natural encontrar ali. Era o corpo de um jovem que parecia estar apenas dormindo um sono profundo, eterno e antinatural sob a terra. Elias,
em um surto de adrenalina e pavor puro. Limpou freneticamente a lama espessa que cobria o rosto do corpo e um grito de horror visceral ficou preso em sua garganta seca. Era Lucas. Seu irmão mais novo estava ali, com a mesma fisionomia jovem e os traços serenos de 3 décadas atrás, preservado de forma impossível e divina pelo solo daquele cemitério maldito. O terror era absoluto e paralisante, pois Lucas deveria estar enterrado a centenas de quilômetros dali, em um cemitério distante, onde a família o depositara com lágrimas após o trágico acidente da juventude. A descoberta macabra e impossível revelava a Elias que as mentiras de sua linhagem eram muito mais profundas do que ele jamais ousara imaginar, e que o cemitério guardava o corpo de seu irmão como uma promessa sombria que estava prestes a ser cobrada com juros de sangue naquela mesma noite fatídica. Elias sentia o coração martelar contra as costelas, um som surdo e rítmico que parecia ecoar nas paredes de lama escorregadia daquela cova profunda e recém-aberta. Diante de seus olhos arregalados e incrédulos, o rosto de Lucas permanecia impecável e sereno. Uma cápsula do tempo feita de carne e osso que desafiava todas as leis naturais da decomposição biológica. O toque gélido na pele pálida do irmão não era apenas a frieza comum da morte, mas algo muito mais profundo e visceralmente perturbador. Uma preservação artificial mantida por forças obscuras que Elias começava a compreender com um terror crescente em sua alma. Sua mão trêmula mergulhou no bolso do casaco encharcado e pesado, buscando desesperadamente o medalhão de prata que encontrara horas antes naquela sepultura violada. O metal, que inicialmente parecia um consolo melancólico carregando a imagem de sua falecida esposa, agora queimava contra a palma de sua mão com um calor febril e antinatural, emitindo uma vibração constante que subia por seu braço como uma corrente elétrica. Ao observar o objeto sob a luz branca e intermitente dos relâmpagos que rasgavam o céu, Elias notou que as bordas de prata trabalhada continham runas intrincadas que pareciam se mover e se reorganizar conforme o seu próprio sangue, vindo do corte profundo em sua mão calejada, escorria sobre a superfície gravada. Não era uma lembrança afetiva. Era uma chave ancestral de poder sombrio. Um artefato desenhado especificamente para abrir os portões que deveriam permanecer selados para sempre. Um instrumento central de um ritual de ressurreição proibido que sua própria família, em séculos de desespero, havia cultivado nas sombras. A traição não vinha de estranhos, mas de seu próprio sangue, de uma linhagem marcada pela incapacidade de aceitar o fim da vida. Elias percebeu que fora o peão escolhido para concluir o que gerações anteriores não tiveram coragem de terminar. Uma sombra densa e opressiva projetou-se sobre a vala lamacenta, bloqueando a visão do céu tempestuoso. O zelador estava ali, parado imóvel na borda da cova, observando-o com olhos que não refletiam a luz, mas pareciam devorá-la por completo. Sua forma vacilava como uma chama fátua ao vento, ora assemelhando-se ao velho homem desaparecido, ora assumindo contornos distorcidos que espelhavam, com uma precisão cruel, os próprios traços envelhecidos de Elias. Foi então que a verdade o atingiu como um golpe físico. Aquela entidade não era um fantasma errante, mas uma projeção vívida de sua própria alma fragmentada, uma manifestação de sua ganância oculta por uma segunda chance e de seu medo paralisante da solidão absoluta que o consumia. O zelador era a voz de seus desejos mais egoístas, a personificação da dor que ele se recusara a curar durante 30 longos anos de silêncio absoluto entre os túmulos. Você os quer de volta, não quer, Elias? A voz da entidade ressoou, não através do ar saturado pela chuva, mas diretamente no cerne de seu ser, vibrando em seus ossos cansados e envelhecidos. Sua esposa, cujos risos ainda ecoam dolorosamente nos cantos vazios da sua casa silenciosa. Seu irmão,
cuja vida você ceifou prematuramente por um erro de juventude que jamais perdoou. Eles estão ao seu alcance agora, a apenas um gesto de distância. O medalhão está plenamente ativo. O sangue do guardião foi vertido, e a terra do cemitério das almas esquecidas está pronta para devolver o que guardou por tanto tempo. O dilema moral se abriu diante de Elias, de forma tão vasta e profunda quanto a própria vala onde ele estava caído. A oferta era quase irresistível para um homem quebrado pelo luto, a promessa tentadora de apagar décadas de culpa corrosiva com um simples ato de aceitação. No entanto, o preço estava implícito no brilho sinistro e pulsante do metal em sua mão. Para trazer os seus de volta à luz, ele teria que entregar sua essência àquela escuridão eterna e também condenar todas as outras almas que jurara proteger e honrar com dignidade. O cemitério deixaria de ser um lugar de repouso sagrado para se tornar um purgatório de carne reanimada, onde a paz seria um conceito perdido para sempre na eternidade. Enquanto Elias hesitava, com o medalhão pesando em sua mão, como se fosse feito de chumbo maciço, o cenário ao seu redor começou a sofrer uma transformação visual aterradora. O som violento da tempestade foi suplantado por um coro perturbador de estalos secos e gemidos abafados que pareciam vir de todas as direções sob a terra. As lápides de mármore começaram a rachar e a desmoronar sob a pressão insuportável de algo que emergia das profundezas gélidas. Da terra encharcada, centenas de mãos pálidas e ossudas começaram a romper a superfície, lutando para sair daquela escuridão sufocante. Mas para o horror absoluto de Elias, elas não emergiam com a fúria cega de monstros famintos por vingança. Os dedos se agarravam às pedras e às raízes expostas com uma fragilidade desesperada, as palmas voltadas para cima em um gesto universal de súplica. Não eram mãos que buscavam atacar ou arrastar os vivos. Eram as mãos cansadas dos mortos, que ele mesmo havia sepultado com respeito ao longo de 3 décadas, implorando não pela vida reanimada, mas pelo direito divino de continuar descansando em paz. O cemitério inteiro despertava em uma agonia silenciosa, as almas perturbadas pelo poder profano do medalhão, clamando para que ele não permitisse que o ciclo natural da existência fosse quebrado pelo seu próprio egoísmo humano. O peso de milhares de destinos repousava agora sobre os ombros de Elias, enquanto o zelador sorria na escuridão, aguardando a decisão que selaria o destino final de todos sob o açoite frio e incessante daquela chuva eterna. O peso do medalhão na palma da mão de Elias parecia agora o de uma montanha inteira, carregada de promessas vazias e de uma dor que se recusava a cicatrizar. Diante das centenas de mãos que emergiam da terra, não como garras agressivas, mas como súplicas silenciosas por descanso, a clareza finalmente rompeu a névoa de sua mente exausta. O zelador, aquela manifestação sombria de seus próprios arrependimentos, sorria com uma malícia que transcendia o tempo, aguardando o momento em que Elias sucumbiria ao egoísmo. Mas o velho coveiro, cujas mãos haviam acariciado a terra de tantos sepultamentos com respeito, sentiu uma centelha de dignidade que a entidade não previra. Ele não era o mestre da vida. Ele era o guardião do repouso eterno. Com um grito que rasgou a sinfonia fúnebre da tempestade, Elias fechou o punho sobre a prata fria e começou a escalada desesperada para fora daquela vala lamacenta, sentindo que cada centímetro conquistado era uma vitória contra a própria escuridão que tentava tragar sua alma solitária. Seus dedos se enterravam na lama, deslizando sobre as raízes expostas e o solo instável, enquanto a voz do zelador se transformava de um sussurro sedutor em um rugido de fúria primordial que fazia o próprio chão vibrar. O ambiente ao seu redor distorcia-se. As lápides pareciam esticar-se como dentes de um gigante de pedra. E o caminho até o crematório, que ficava a apenas algumas centenas de metros,
parecia agora uma jornada por um labirinto infinito de sombras e memórias dolorosas. Cada passo era uma luta hercúlea contra a gravidade e contra as visões que começavam a bombardeá-lo sem piedade. Ele via o rosto de sua esposa, no auge da juventude, estendendo a mão para ele com um sorriso que ele sabia ser uma armadilha cruel. Ele via o momento exato do acidente de seu irmão, o metal retorcido, o silêncio que se seguiu, a culpa que ele carregou por 3 décadas como uma mortalha invisível e sufocante. A entidade não aceitaria a rejeição de bom grado, e o ar tornou-se denso, carregado com o cheiro de ozônio e terra revirada, tentando asfixiar sua vontade de lutar. O crematório do cemitério das almas esquecidas erguia-se ao longe como uma fortaleza de tijolos escurecidos pelo tempo, a única estrutura capaz de fornecer o calor necessário para destruir o que a magia profana havia forjado. Elias corria, seus pulmões queimando como se estivessem cheios de brasas, o sangue misturando-se à chuva fria que lavava seu rosto envelhecido. A entidade manifestava-se agora em cada sombra projetada pelas árvores retorcidas, tentando derrubá-lo, sussurrando que ele morreria sozinho e que seu sacrifício seria esquecido pelo tempo impiedoso. Mas Elias, pela primeira vez em anos, não sentia medo do vazio absoluto. Ele sentia a urgência da justiça e a necessidade de redenção. Ele percebeu que sua vida inteira naquele cemitério não fora uma punição divina, mas uma preparação para este momento crucial. Ele conhecia cada canto, cada fresta e cada segredo daquele solo sagrado, e usaria esse conhecimento acumulado para encerrar definitivamente o ciclo de dor de sua linhagem ancestral. Ao alcançar as portas pesadas de ferro do crematório, Elias usou o resto de suas forças para empurrá-las, sentindo o ranger do metal ecoar como um grito de guerra. O interior era um santuário de silêncio e poeira, mas o forno central ainda guardava brasas de um serviço anterior, o calor remanescente vibrando no ar estagnado como um suspiro final. O zelador materializou-se diante da fornalha, uma barreira de puro terror e sombra, assumindo a forma exata de Lucas, o irmão que Elias tanto amava e cuja morte ele nunca aceitara. A visão era quase insuportável. A voz era a mesma que ele ouvia em seus sonhos mais doces, carregada de uma inocência que o tempo e a tragédia haviam roubado. A figura perguntava por que ele queria matá-lo novamente, por que negava a chance de estarem juntos. Elias parou, as lágrimas correndo livremente por suas rugas profundas, e olhou fixamente nos olhos daquela aparição. Ele viu a mentira oculta na perfeição da imagem, a distorção que apenas uma entidade faminta e maligna poderia criar para manipulá-lo cruelmente. Elias compreendeu que o perdão não viria de um ritual sombrio ou de uma barganha de sangue, mas de sua própria aceitação do inevitável ciclo da vida e da morte. Ele sussurrou que amava o irmão, mas que seu lugar não era nesta terra de sombras e agonia. Com um movimento rápido e decisivo, o coveiro avançou contra a sombra, ignorando o frio paralisante que emanava da entidade. Ele abriu a porta da fornalha com um estrondo, onde as chamas lamberam o oxigênio em um frenesi de cor laranja, e lançou o medalhão de prata no coração incandescente do fogo. No instante em que o metal tocou as brasas, um grito desumano ecoou, e um clarão branco e cegante explodiu, varrendo a escuridão do crematório e dissipando a névoa opressiva que cobria o Campo Santo. Elias caiu de joelhos, sentindo o peso de 30 anos de culpa ser arrancado de seu peito, enquanto o silêncio absoluto, um silêncio sagrado e verdadeiro, retornava ao cemitério das almas esquecidas, selando para sempre as feridas abertas do passado sob o manto protetor da madrugada, que finalmente começava a dar lugar aos primeiros vestígios de luz real. A luz que emanou da fornalha não foi apenas uma explosão de calor, mas uma purificação absoluta que parecia lavar cada centímetro cúbico de ar viciado do cemitério das almas esquecidas.
Elias permaneceu prostrado no chão frio e empoeirado do crematório por um tempo que não soube mensurar, ouvindo apenas o estalar final da madeira consumida e o resfriamento lento do metal da fornalha. Quando finalmente conseguiu reunir forças para se levantar, o mundo ao seu redor havia mudado de forma irreversível. O peso opressivo que carregava nos ombros desde o início daquela noite interminável havia desaparecido por completo, substituído por uma leveza estranha, quase dolorosa em sua novidade. Ele caminhou com passos vacilantes até um pequeno espelho manchado pendurado na parede da antecâmara e parou, paralisado pelo reflexo que o encarava. O homem que o via de volta tinha o rosto profundamente esculpido por 30 anos de terra e silêncio. Mas seu cabelo, antes de um cinza salpicado pelo tempo, agora era de um branco absoluto, tão puro quanto a neve. Não era apenas a cor que havia mudado. Era o brilho profundo em seus olhos, uma sabedoria sombria que parecia ter visto o outro lado da cortina da realidade e retornado com segredos que nenhuma mente humana comum deveria ser capaz de suportar sem se despedaçar. Ele saiu do crematório e foi recebido pelo primeiro suspiro genuíno do amanhecer. O horizonte distante tingia-se de um laranja suave e acolhedor, e a névoa, que antes parecia um sudário maligno, agora dissipava-se rapidamente como fumaça comum, sob o calor revigorante do sol nascente. O cemitério, pela primeira vez em 3 décadas, não lhe pareceu um depósito de tristeza, mas sim um jardim de repouso sagrado. O silêncio que reinava não era mais carregado de sussurros fantasmagóricos ou ameaças. Era a paz profunda de quem finalmente encontrou o sono sem sonhos após uma longa jornada de sofrimento. Elias caminhou lentamente pelas alamedas de cascalho, observando as lápides que, horas antes, pareciam dentes de pedra, prontos para devorar sua sanidade. Agora, elas eram apenas marcos silenciosos de histórias humanas que haviam chegado ao seu fim natural, lembretes de que a morte é a única verdade universal que nivela todos sob a mesma terra. A entidade, o zelador, aquela manifestação de sua própria culpa e da ganância ancestral, fora banida para o vazio eterno. O sacrifício de seu apego e o fogo purificador do crematório haviam selado para sempre o portal que sua curiosidade e dor profunda haviam entreaberto na escuridão. Seu destino final naquela manhã gloriosa foi a sepultura sem nome, aquela que fora violada de dentro para fora e que desencadeara todo o pesadelo. A terra estava agora perfeitamente assentada, firme e silenciosa, como se nunca tivesse sido perturbada por forças que desafiam a lógica. Elias ajoelhou-se ao lado da cova, com um respeito renovado. Ele não trazia sua pá de trabalho desta vez, pois seu tempo de cavar estava encerrado. Em suas mãos calejadas, ele carregava um pequeno vaso de flores silvestres, cujas cores vibrantes contrastavam intensamente com o cinza predominante do mármore ao redor. Ele as plantou ali com extrema delicadeza. Ao enterrar as raízes na terra negra, sentiu uma conexão final e pacífica com seu passado. Não era mais uma dívida de sangue que o prendia àquele lugar, mas um tributo simples de vida. Ele perdoou a si mesmo pelo acidente do irmão na juventude, perdoou a esposa por tê-lo deixado tão cedo, e perdoou a linhagem de sua família pelas escolhas sombrias feitas em gerações passadas. O ciclo de dor estava finalmente quebrado. O guardião veterano havia cumprido seu dever mais sagrado: garantir que os mortos descansassem e que os segredos permanecessem enterrados onde pertenciam por direito. A decisão definitiva de se aposentar veio com a clareza absoluta que apenas a luz do sol proporciona. Elias sabia que não poderia mais ser o mesmo homem que cavava covas de forma mecânica, ignorando as nuances do além que agora ele conhecia tão bem. Ele possuía uma compreensão que o tornava um estrangeiro entre os vivos, que caminham na superfície sem suspeitar das profundezas.
Ao caminhar de volta para a pequena guarita na entrada principal do cemitério, ele começou a recolher seus poucos pertences pessoais acumulados ao longo dos anos. Uma foto antiga, um canivete desgastado e a lanterna que o acompanhara em tantas rondas solitárias sob o luar. Ele deixou as chaves pesadas de ferro sobre a mesa de madeira gasta, um ato de renúncia final à sua identidade como o coveiro das almas esquecidas. O lugar precisaria de um novo guardião, alguém que trouxesse olhos frescos e uma mente que ainda não estivesse marcada pelas sombras daquela noite de tempestade. Elias atravessou os grandes portões de ferro, sentindo o calor do sol pleno em suas costas envelhecidas. Ele não olhou para trás. Não havia necessidade. Cada centímetro daquele solo estava gravado em sua alma, e cada alma ali depositada agora desfrutava de uma paz que ele ajudara a restaurar. Enquanto caminhava pela estrada que levava para longe do cemitério, Elias refletia profundamente sobre a natureza do medo e da existência humana. Ele percebeu que, embora os mortos pudessem sussurrar segredos, os vivos eram, na verdade, os seres mais perigosos que caminhavam sobre a terra. Eram os vivos que carregavam a ganância corrosiva, que faziam pactos proibidos por desespero e que transformavam a dor natural da perda em correntes pesadas que aprisionavam tanto a si mesmos quanto aqueles que já haviam partido. A verdadeira paz só vinha quando o ser humano aceitava a finitude e entendia que alguns segredos devem permanecer intocados, escondidos sob camadas protetoras de terra e tempo, longe da curiosidade insaciável que tudo consome. Elias agora carregava essa sabedoria sombria como um fardo e uma bênção redentora, sabendo que sua vida seria vivida na simplicidade do momento presente, longe das garras do passado. Ele sumiu lentamente na linha do horizonte, uma figura solitária de cabelos brancos brilhando sob o sol, deixando para trás o Campo Santo mergulhado em um silêncio absoluto e respeitoso. Afinal, quem viveu isso em cemitérios nunca mais foi o mesmo.